Gente bonita, bom dia. Hoje vai ser a primeira vez que eu tô pregando assim de frente para a câmera, sem olhar assim diretamente para todos vocês na igreja. E realmente o Vini falou, é diferente, é esquisito. Mas Deus tem uma palavra pro seu coração que está aí assistindo. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse momento para juntos nós cultuarmos, falarmos da palavra do nosso Deus. Amém? Para nós começarmos, vamos lá? Vamos falar nesse tema maravilhoso de nosso Jesus, que Ele é o nosso bom pastor. E nós temos aqui uma imagem bonitinha, deve estar aparecendo aí no canto para você. E uma vez um certo viajante andando por aquele local ali da Palestina, de Israel, andando por aqueles locais, ele então se depara num certo lugar um pastor com suas diversas ovelhas, com o seu rebanho ali parado. Havia um riacho, havia um pasto. Então o pastor estava ali com as suas ovelhas, elas estavam tomando água, comendo do pasto, e ele estava ali simplesmente esperando, cuidando das suas ovelhas. E aquele viajante vê aquela imagem e para observar o que estava acontecendo. De repente, chega mais um pastor com suas várias ovelhas, com seu rebanho, para também ali usarem da água e do pasto. E eles se achegam, um pastor cumprimenta o outro, e suas ovelhas estão ali. E aí, de repente, o viajante olha para aquilo e fala, nossa, quanta ovelha, será que vai ficar tudo bem isso? E logo depois dele pensar isso, um terceiro pastor com o seu rebanho se aproxima e também todas as ovelhas param ali, começam a tomar água, começam a descansar um pouco, igual aqui, tem um monte de ovelha na imagem aí para vocês. E aí então aquele viajante curioso, ele olhou e falou assim, eu acho que quando algum deles for embora, certeza que alguma ovelha vai ficar perdida. Certeza. Não tem como, ou elas vão trombar umas nas outras, vão começar a brigar, os pastores vão ficar loucos, eu tenho certeza. Dito e feito, olha só, o primeiro pastor, aquele que estava ali há mais tempo, ele olha para suas ovelhas, despede dos seus amigos pastores, e então ele dá uma voz de comando, ele fala, ele chama as suas ovelhas, aquelas que eram do seu rebanho levantam a cabeça, e então ele vai caminhando, e aquelas ovelhas começam a seguir. Olha só, e aquele viajante ficou olhando e falou assim, ué? Eu achei que isso não ia acontecer. Mas bom, pelo menos ainda tem mais dois pastores. Eu tenho certeza que elas vão bater cabeça e eles vão ficar malucos tentando separar as ovelhas. Certeza. O segundo pastor, então, um pouco depois de ter conversado, descansado um pouco, ele se despede do seu amigo, companheiro de profissão ali, e então ele dá outra voz de comando, as suas ovelhas levantam a cabeça e ele sai caminhando e todas as suas ovelhas o seguem. E aquele viajante com um sentimento meio de, eu não entendi direito o que aconteceu, como assim? E então só restou o terceiro pastor com as suas ovelhas que ficaram ali. Mas aquele viajante ficou se perguntando, o que aconteceu? Como elas não se bateram, não se perderam, mas todas saíram. Os pastores não tiveram que voltar para buscar nenhuma. É muito interessante saber que as ovelhas, quando elas têm um pastor, elas ouvem a voz desse pastor. Aquele pastor já deveria estar com elas há bastante tempo. Ele com certeza cuidava muito bem delas, sabia os locais bons a fim de que elas pudessem pastar, descansar, tomar água. E ele com certeza, a partir daquele local, aqueles pastores estavam levando as suas ovelhas para um lugar de descanso, de volta para casa, caminhando seguramente nas mãos dos pastores. Então as ovelhas podiam ficar seguras e cada uma delas sabia
a quem pertencia. Nós vamos ver hoje mais ou menos isso, ou melhor, exatamente isso, mas nós vamos olhar isso quando nós vemos a palavra do nosso Deus sobre a perspectiva da vida de Lázaro, ou melhor, da sua morte. Mas como assim? Mas eu não queria só examinar o texto de Lázaro, mas eu queria examinar também um capítulo antes. Lázaro acontece em João 11 e o capítulo que eu quero também olhar junto é João 10. Alguns trechos do qual separei, certo? Que nós vamos conseguir ver um paralelo em João 10, onde Jesus afirma ser o bom pastor que cuida das suas ovelhas, e a morte de Lázaro. Então eu quero convidar você a prestar atenção comigo, e então o texto vai aparecer para você, eu creio que grande, tá bom? Eu vou me virar para conseguir ler, e eu gostaria que você acompanhasse, que juntos pudéssemos ler esse texto, tá bom? Você aí na sua casa, e então você me escute que eu irei ler este texto. E eu então coloquei em amarelo partes importantes deste texto. Nós vamos começar então com João 10. Jesus falando, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las de minha mão. Pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da sua mão, da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Vou fazer uma pausa. Jesus está falando isso para os seus discípulos e seus fariseus. Logo após isso, o seu grande amigo Lázaro morre. Jesus então leva 4 dias para chegar até onde estava o seu amigo. E o texto então continua em João 11. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Versículo 37. Então outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Então Jesus gritou, após a pedra ter sido rolada: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Irmãos, há um paralelo muito interessante quando Jesus afirma ser o bom pastor e quanto a este texto da morte de Lázaro. Muitas pessoas, então Lázaro era conhecido, muitas pessoas estavam ali naquele momento tão triste para suas irmãs, Marta e Maria. Jesus chega, conversa com elas e ele diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus então chega naquela situação. Uma pessoa diz: mas ele não curou uma outra pessoa? Porque ele poderia ter impedido que Lázaro morresse. Jesus então, vendo que aquela pessoa não entendeu que o plano dele ainda iria se cumprir, ele fica indignado pela pressa, pela falta de cuidado daquela pessoa. E ele então fala: rolem a pedra para o lado. E então ele dá uma voz de ordem, uma voz de comando. Ele fala: Lázaro, venha para fora. Gente, é maravilhoso saber que Jesus, o bom pastor,
Ele chama as suas ovelhas. Ele chama as suas ovelhas. Então eu quero trazer mais uma vez o texto, juntando tanto João 10 com João 11. Olha só o que diz João 10, a primeira parte. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E então o que Jesus fez? Lázaro, venha para fora. Deu para ver o primeiro paralelo? Jesus, o bom pastor. As ovelhas o seguem. Ele deu uma voz de comando. Ele ordenou. Ele chamou a sua ovelha Lázaro. E a sua ovelha o ouviu. E o seguiu. Saiu daquela situação. Foi para fora da caverna. Foi para fora da tumba. Ele saiu. Lázaro, a ovelha, ouviu a voz do Senhor. Mas fica a pergunta para nós, trazendo isso para os nossos dias. Será que eu, será que você, será que nós temos ouvido a voz do nosso Senhor? Nós, ovelhas dele, será que temos escutado quando Jesus fala conosco? E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quando foi a última vez que a palavra do Senhor tocou o seu coração e fez ver que você precisava mudar? Fez ver que você precisava caminhar? Fez ver que você estava distante do Senhor e que você precisava voltar para Ele? Quando foi a última vez? Gente, às vezes nós ficamos, devido à correria do nosso dia, devido às loucuras que nós enfrentamos, como estamos enfrentando, nós muitas vezes nos esquecemos do nosso Senhor. Esquecemos de que a sua palavra, que nos foi dada através dele, que chegou até nós, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, a palavra dele, a voz do nosso Senhor, nós esquecemos dela. Nós as deixamos de lado e achamos que qualquer coisa é mais importante. Quando foi a última vez que a palavra do Senhor tocou no seu coração e você sabia que Ele estava falando com você? Às vezes, a gente não quer ouvir Deus, porque vai fazer com que a gente tome alguma atitude e saia da nossa zona de conforto. Lázaro estava parado, Lázaro estava morto. Mas quando Jesus chamou, Lázaro precisou se levantar e sair daquela caverna. Às vezes nós não queremos ouvir a voz do nosso Senhor, porque nós queremos permanecer deitados, parados, dentro da nossa zona de conforto, dentro da nossa bolha. Nós queremos isso. Nós queremos ficar assim, não mudar, não sermos transformados. Olha só, há uma música, não é? A Modinha para Gabriela. Talvez muita gente conheça isso, que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser para sempre assim. Talvez você já tenha ouvido essa modinha da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci e eu vou morrer assim. Sem mudança, estagnado, parado, sem querer fazer um esforço, porque a vida tá boa, deixa. Não, para quê? Não. É igual a lei, eu não sou físico, mas existe a lei de Newton, da inércia. Não sou muito bom nisso. Eu já falei, eu não sou de exatas, eu não sou de biológica, eu sou de divinas. Mas, piadinhas à parte, mas a lei de Newton diz que um corpo inércia, parado, tende a ficar em inércia, a não ser que uma força o tire, o mova. Essa força é a voz do nosso Senhor Jesus. E Ele nos chama para mudarmos, para sairmos, para agirmos, para ouvirmos a voz do nosso Senhor, a voltarmos e a seguirmos Ele diante da sua voz de comando, que está escrita para nós. Quando foi a última vez que a palavra do Senhor impactou o seu coração? E, gente, não é fácil. Eu digo por mim mesmo, não é fácil. Não é fácil mudar.
Não é fácil reconhecer que está errado. Não é fácil saber que aquele momento de tomar água e de estar ali no pasto com as outras ovelhas acabou quando o pastor chama. Não é fácil, a gente não quer sair, está tudo bom ali. A gente não quer caminhar com ele. Mas ele dá a voz de comando. C.S. Lewis sabia disso. Ele é um escritor famoso, escritor das Crônicas de Nárnia e tantos outros livros, como o Cristianismo Puro e Simples. E ele diz algo muito interessante sobre isso. Olha só, se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. C.S. Lewis, ao escrever isso, sabia que é para nós uma dificuldade ouvirmos a voz do nosso mestre e seguir. Mas é algo que eu e você precisamos fazer. A palavra de Deus vai tirar a gente do nosso conforto. Vai fazer com que a gente mude paradigmas. Vai fazer com que a gente mude conceitos. E é disso que nós precisamos. Porque os conceitos do mundo, os paradigmas do mundo são conceitos errados. São conceitos que trazem dor e sofrimento, que pregam o individualismo e pregam somente o saciar o agora mesmo do nosso ego. O cristianismo não. O cristianismo vai contra tudo que nós somos, porque é a palavra de Deus. E ela vai contra nós, pessoas pecadores, homens e mulheres que são pecadores, a fim de nos curar e nos tratar. Ouça a voz do Mestre. Se dedique à voz do Mestre. Para terminar esse ponto, olha essa frase magnífica do Hernandes Dias Lopes. Ele estava pregando no Descende, que foi um evento grande que aconteceu. Ele disse: não há nenhum avivamento genuíno a não ser fundamentado na palavra de Deus. A igreja brasileira precisa centralizar-se nas Escrituras. Irmãos, um avivamento é quando as pessoas vivem a palavra de Deus de maneira íntegra. Se nós queremos ver, porque nós temos muitas pessoas que falam que acreditam em Deus, mas não vivem as verdades do Senhor. Isso é um avivamento onde as pessoas vão viver as verdades do Senhor. Para que isso aconteça, nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Jesus é o bom pastor e ele chama as suas ovelhas. Vamos para o nosso segundo ponto. Jesus é o nosso bom pastor e ele cuida das suas ovelhas. Relembrando mais uma vez o texto de João 10 e João 11. Olha só o que diz o versículo 28 de João 10. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu. Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Ele está falando quanto às ovelhas que são dele, aquele que ele as chama. E, gente, eu quero então, porque isso aqui é maravilhoso, eu quero aumentar um pouco o texto para o nosso conhecimento bíblico. Eu vou ajudá-los. Olha só, em João 8, eu estou falando agora olhando para o contexto, aonde está escrito, o que está em volta deste texto que nós lemos. João 8, está ali próximo de João 10 e João 11. João 8, nós temos a mulher que foi encontrada em adultério. Queria ser apedrejada, mas Jesus diz àqueles homens que queriam apedrejá-la: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E ele então salva, resgata aquela mulher. João 9 vai contar a história de um cego de nascença e Jesus curando aquele homem. Nunca um cego de nascença havia sido curado. João 10, o texto que nós lemos, João afirma, mostrando Jesus afirmando que ele é o bom pastor. E João 11, nós temos Lázaro, que estava morto, mas voltou à vida. Irmãos, desde João 8, eu creio que esse pedaço está nesse grande bloco de João 8 até João 11. Jesus, que afirma ser o bom pastor, que é o bom pastor,
Ele está dizendo que nada pode arrancar as suas ovelhas da sua mão. João 8, a mulher que foi pega em adultério. O pecado não pode fazer com que Deus nos ame menos ou que se afaste de nós. O pecado nosso não é suficiente para diminuir o amor de Deus sobre nós ou para impedi-lo de agir sobre a nossa vida. A doença incurável daquele tempo não é suficiente para dizer que Jesus ama menos a pessoa ou que ele é impossível de cuidar dessa pessoa. E o último, João 11, nem a morte é capaz de segurá-lo. A gente fala que nessa vida para tudo dá um jeito, menos para a morte. Isso não é realidade para Deus. Nem a morte pode nos separar do seu grande amor. Nem a morte. O pecado, a doença e a morte não são suficientes para nos separar do nosso amor de Deus. Às vezes, você está achando que por causa que você errou, por causa que você pecou, você não é amado como as outras pessoas. Que Deus não te ama, que Deus não cuida de você. Que você sofre por castigo de Deus. Não é isso. Deus ama você. Deus nos ama. E o pecado não é suficiente para nos separá-lo de nós. Não é mais. Por causa de Cristo. Então, se alegre, se alegre. Faça como aquela mulher, pare de pecar e me siga. Se você acha que a doença, o momento que você está passando, é suficiente para dizer a você, e isso acontece na nossa mente, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama mais. Isso não é verdade. O amor de Jesus supera até a doença mais incurável, que foi o que aconteceu com aquele cego de nascença. Irmãos, nem a morte separa aqueles que são do Senhor. Porque Ele vence a morte. Ele vence a morte. Aquela pedra não foi capaz de segurar aquilo que Jesus ia fazer na vida de Lázaro. Irmãos, saiba, não é porque o pecado está, ou a doença, ou mesmo a morte. Às vezes nós vamos passar por momentos assim. Mas eu gostaria que você tivesse cravado no seu coração que o amor de Jesus é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Tenha essa certeza na sua vida. Ele ama. E Ele joga fora o pecado. E Ele cura a doença. E Ele traz vida na morte. E é isso exatamente o que Ele faz quando Ele caminha rumo ao Calvário. João 12 vai dizer que Ele vai começar a sua caminhada rumo ao seu destino. Já parou para pensar que Jesus foi a única pessoa que nasceu para morrer? É claro, todos nós nascemos e nós vamos encontrar esse dia fatídico. Mas Jesus foi o único que já nasceu tendo em mente que Ele precisava morrer para me salvar, para nos salvar. Irmãos, quanta dor Ele passou. Quantos momentos difíceis Ele passou, que no Getsemane falou ali em Lucas que o seu sofrimento era tanto, que então escorria suor em sangue de seu rosto. Ele sofreu por mim e por você. Ele é o nosso Deus sofredor, aquele que se entregou por nós. John Stott diz algo muito interessante sobre isso. Jamais poderia crer em um Deus se não fosse pela cruz, no mundo real da dor, como adorar a um Deus que fosse imune a ela. Ele se entregou por mim e por você, pelos nossos pecados. Ele morre de braços abertos em uma cruz. Páscoa, que vai acontecer semana que vem, celebramos isso e falaremos disso semana que vem, deste caminho dele, do quão importante é isso para nos salvar, porque na morte ele trouxe vida, porque foi isso que ele diz:
onde abundou o pecado, onde abundou a morte, superabundou a vida. Esse é o nosso Senhor Jesus, o Salvador, o eterno Deus, o bom pastor. João vai dizer, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, sacrifica pelas suas ovelhas. E é isso que ele fez, porque ele precisava nos salvar, ele precisava nos tomar em seus braços, ovelhas perdidas, desgarradas, e nos chamar para si. E o último ponto que vai dizer é que Jesus é o bom pastor e ele dá vida eterna às suas ovelhas. O texto, mais uma vez, para nós relembrarmos, João 10, 28, eu lhes dou vida eterna. E o morto saiu. Isso já em João 11, falando de Lázaro. O morto saiu. Está certo que Lázaro morreu após ter sido ressuscitado. Mas Jesus ali mostra o seu poder, trazendo alguém morto para uma nova vida. E é exatamente isso que ele vai fazer no final de todas as coisas. Irmãos, este é o grande sentido, o grande foco nosso, saber que há algo muito maior para mim e para você. Saber que há uma vida maravilhosa, sem dor, sem tristeza. Assim como naquela história do começo que o pastor chamou suas ovelhas e as levou de volta para o pasto, onde elas encontrariam descanso, levou elas de volta para casa, onde elas encontrariam descanso. É o que Jesus está fazendo, ele nos chamou, ele nos chama a fim de nos levar nessa caminhada, nesta vida, a fim do descanso eterno para as nossas almas. Ele dá vida eterna para as suas ovelhas. Ele dá vida eterna para as suas ovelhas. Irmãos, nós podemos passar por muitas coisas nessa vida. Podemos nos dedicar muito tempo. Ele está nos levando. Não desanime. Não desanime da caminhada. Não desanime. Continue forte, continue lutando, continue ouvindo a voz do Mestre, continue sabendo que Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua igreja. Não desanime. Não desanime. Encha seu coração de esperança. Um teólogo famoso chamado Moltmann vai dizer que a esperança transcendente do cristianismo é algo que o torna tão único e tão singular dentre todas as coisas. É o fato de que a nossa esperança não está aqui, mas está no que transcende aqui, na vida eterna, no viver com Deus. Mantenha a esperança no seu coração. Não desiste da luta. Não jogue a toalha. Não se entregue. Mas saiba que antes Jesus está nos levando numa caminhada a fim de nós chegarmos no descanso eterno. E este caminho Ele tem para as suas ovelhas. Então, para nós relembrarmos os 3 pontos, Jesus é o bom pastor e Ele chama as suas ovelhas. Ele está nos chamando. Ele está falando conosco. Temos ouvido a sua voz? Segundo ponto, Jesus é o bom pastor e Ele cuida das suas ovelhas. Não há nada que pode nos separar desse grande amor de Deus e nem nos tirar da caminhada que nós temos rumo ao nosso destino final. Que este é o 3º ponto. Jesus, o bom pastor, Ele dá vida eterna às suas ovelhas. Eu gostaria então que nós possamos orar nesse momento. Coloque seu coração diante dele, derrame seu coração diante dele. Deixe com que essa palavra entre fundo no seu coração e transforme a sua vida, a maneira de pensar, a maneira de viver. Vamos ouvir a voz do nosso Senhor. Vamos saber que não há nada que pode nos separar desse grande amor dele e nem nos tirar dessa caminhada que ele tem para as suas ovelhas até o descanso final.
Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida da gente. O Senhor é o nosso bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que pega a ovelha no braço, aquele Deus que, se tem uma ovelha desgarrada, vai atrás dela, busca e atrás em paz e segurança. O Senhor é o nosso bom pastor. Pai, cuida do coração de cada um aqui. Nos ajude, Deus, a termos o nosso coração firmado na sua voz, que é a sua boa e santa palavra. Nos ajude a saber, Pai, que o Senhor está cuidando de nós, mesmo em tempos terríveis do qual nós vivemos. Nos dá descanso, Pai, nos dá descanso, traz paz à nossa alma, ao sabermos que o bom pastor não se esqueceu das suas ovelhas, mas caminha entre elas e cuida. Nos ajude a entender isso. E, Pai, nos ajude a termos no nosso coração a esperança, Deus, de que há algo muito maior para nós, onde nós estaremos vivendo com o Senhor pelos séculos dos séculos sem fim, onde não haverá mais dor, mais tristeza, mais morte, mais nada. Haverá a alegria de vivermos com o nosso bom pastor. Nos ajude a termos essa esperança transcendente, essa esperança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a termos essa verdade cravada no nosso coração. Amém? Deus te abençoe.